Vamos trazer a agenda de candidatos à prefeitura aqui na capital. O candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, teve atividade hoje pela manhã na Vila Irmã Dulce, na zona sul da capital. Tárcio Cruz acompanhou a agenda. Pelas ruas da Vila Irmã Dulce, Fábio Novo cumprimentou comerciantes e conversou com a população da zona sul da capital. O candidato do Partido dos Trabalhadores lembrou de Lula na criação da vila e avaliou as melhorias necessárias para a região. Aqui, uma comunidade que foi criada, o presidente Lula esteve aqui, ajudou com a habitação, aqui também ajudou com o sistema de abastecimento de água, depois ainda com o nosso querido governador, o Wellington Dias, aqui com a ajuda das comunidades. Tem carência de galerias, aqui tem carência também do sistema de saúde, um posto que é muito precário de atendimento. O petista revelou ainda que pretende criar um pacto pela regularização fundiária nos bairros de Teresina. A nossa meta é que governo do estado junto com prefeitura, nós tenhamos aí pelo menos 100 mil imóveis em Teresina regularizados. Isso é segurança jurídica, isso permite deixar a segurança jurídica de um espaço que a pessoa lá na frente, se quiser vender, se quiser fazer um negócio no banco, vai poder também atrair o crédito. Quer dizer, você valoriza o imóvel e dá a segurança jurídica necessária. Então nós vamos trabalhar para fazer isso. O candidato Doutor Pessoa hoje teve agenda administrativa interna e o candidato Silvio Mendes teve compromissos de agenda gravando propaganda eleitoral. A agenda de ontem de Silvio Mendes, ele visitou as comunidades na Madre Teresa, na zona leste de Teresina, e falou a respeito das expectativas com esse período de campanha e apareceu ao lado de apoiadores, inclusive, Elivaldo, apoiadores históricos, como é o caso de Marco Antônio Aires, né, que fez parte da gestão. Exatamente. Marco Antônio Aires está no comando da campanha também, participa da equipe de apoio direto do candidato Silvio Mendes, ele que fez parte praticamente da maior parte das gestões tucanas em Teresina. Muito bem. Deixa eu fazer contato com Brasília. Sábia Barreto também já está aqui com a gente para trazer as informações para nós. Sábia, quero desejar a você uma ótima tarde, Sábia. Ótima tarde, Joel, Elivaldo, Lívia, nossa audiência. Ontem, o governador Rafael Fonteles participou de uma reunião com candidatos a vereadores aqui na cidade de Teresina. Hoje participa de uma agenda que envolve picos e cidades da região com os apoiadores que ele mesmo declarou que não poderia deixar de visitar no momento como esse de disputa eleitoral. Que fase é essa que está vivendo o governador Rafael Fonteles, liderança política do estado do Piauí? Fase de muita caminhada e de muito gogó, porque ele tem que levar o nome desses candidatos o máximo possível, emprestar o carisma, a popularidade do próprio governador a esses candidatos escolhidos nos municípios. Em Teresina, particularmente, a mensagem foi de reforço do voto casado proporcional, como a gente antecipou ontem aqui no jornal, para o voto majoritário. A gente sabe que nem todos os candidatos proporcionais, candidatos a vereadores estão fazendo isso e devem fazer, foram chamados à atenção ali. E um discurso de empolgar também a militância. Foi mais nesse sentido, mais uma reunião com um tom positivo, né? Não foi tanto assim um tom de cobrança, mas um tom de animar e de realmente motivar esse grupo para a reta final em Teresina. E no interior, o governador realmente precisando dar aquele gás em alguns municípios. A gente sabe que tem disputas acirradíssimas, não só nas pesquisas, mas também na percepção de quem circula no interior de que a decisão acontece 3, 5 dias antes do pleito. Então, a presença do governador é importante nesse cenário em que muitas disputas, Joelson, não estão definidas. Sabe, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse período, 3, 5 dias antes do pleito. O que acontece nesse período que faz dele tão decisivo? Que tipo de... Tem gente ou tem estratégias montadas especificamente para esses dias finais? Tem. Na ciência política, a gente avalia o comportamento do eleitor, o eleitor engajado, aquele eleitor que tem ali um compromisso ideológico. Esse eleitor, ele faz muito barulho, mas ele não é majoritário, ele é minoritário. E numa eleição municipal, a gente tem outros problemas, os problemas que a gente chama de zeladoria, problemas mais prosaicos, mas que são relevantes, porque eles alteram, né, e afetam a vida do eleitor. Então, a população, uma parte importante, significativa, eu diria que
relativamente entre 30% e 15% do eleitorado, vai depender da região, só decide na semana e não é pelo viés ideológico. Então, tem aquele voto de manada, que a gente chama que é o voto útil, ou seja, vamos saber quem está ganhando, quem pode vir a ganhar. Então, eu vou votar nessa pessoa porque eu não quero desperdiçar o meu voto. Tem esse perfil de eleitor, por isso que também se faz um esforço de demonstrar que esse candidato é o candidato vitorioso, né? Mostrar volume, mostrar força. Nessa reta final, nesses 3 dias, a gente vai ver muita movimentação de dizer, olha, a gente já ganhou. Só que é o discurso dos dois lados, né? Os dois lados dizem, nós é que somos o lado vencedor, mirando nesse eleitor, o eleitor que eu diria ali, pelo menos na reta final, tem ali cerca de 5%, 3%, que são, de fato, o voto útil, o voto de manada, que faz a diferença em muitos municípios. Lívia, como é que foi o saldo desse encontro, né? Desses encontros do governador aqui em Teresina? Foi um chamamento para aqueles que compõem a campanha, não necessariamente quem é candidato, mas em sua grande maioria sim. Ali tiveram pelo menos 300 pessoas reunidas na Zona Leste de Teresina, em que houve o momento do discurso do governador, o momento do discurso do candidato Fábio Novo, também com a presença do vice-governador Temístocles Filho, assim como também de deputados estaduais, federais e secretários estaduais da gestão de Rafael Fonteles. Eu falei com alguns vereadores que estavam presentes e eles tranquilizaram a ideia de que seria um puxão de orelha. Foi um discurso contundente, como ele tende a ser ali pelo governador, mas foi mais uma ideia de analisar as informações, analisar as bases eleitorais e entender quais os pontos fracos e como lidar com eles. Então, foi estratégica, foi como se fosse realmente uma reunião no QG e entender para que lado o time deveria ir. E eu conversava também com alguns outros vereadores a respeito do quais são as expectativas do outro lado, porque Fábio Novo ele fala, a nossa meta era que fosse de 50 reuniões para 100, 120, né, em que todas elas, claro, não haveria a presença do candidato, mas estaria ali o pedido do voto para ele. E foi dito que essa é a ideia, é aumentar até o final da campanha, intensificar cada vez mais e trazer uma ideia de volume para aquela campanha, trazer uma ideia de dominar o eleitorado teresinense e estar presente em pelo menos na maior parte dela. Muito bem.